Gênesis. Gênesis, capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos, e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos. Porquanto aquele homem nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: Envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco do bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente, e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes homens à casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e levou-os à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso, chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água, e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem?
ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: Ponde pão. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam, e se regalaram com ele. Marcos. Capítulo 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios! E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou Ei-lo ali, não acrediteis,
Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Jó. Jó, capítulo 9. Então Jó respondeu, dizendo: Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e o que os transtorna no seu furor, o que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol, e ele não nasce, e cela as estrelas, o que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar, o que fez a Ursa, o Órion, e o 7 estrelo, e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Eis que ele passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá, que é o que fazes? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. Porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse, e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Porque me quebranta com uma tempestade, e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Quando o açoite mata de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. A terra é entregue nas mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram o bem,
Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, e mudarei o meu aspecto, e tomarei alento, receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve, e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Romanos. Capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências.